nós realizávamos visitas ao Instituto Penal da capital alagoana. Isto acontecia de 15 em 15 dias. Num determinado ano, que não me recordo presentemente, um meu tio, que residia em São Paulo, sendo evangélico, passou aproximadamente um mês no nosso lar. Quando chegamos ao momento de fazermos a visita ao presídio da capital, ele nos pediu: eu posso lhes acompanhar nesse trabalho? Claro que nós recebemos a sua solicitação com muita satisfação. E ele nos acompanhou. Quando chegamos ao Instituto, estávamos realizando as nossas atividades e perguntamos ao meu tio: o senhor deseja transmitir também uma mensagem aos nossos irmãos? Vocês imaginem com que satisfação ele recebeu aquela oportunidade. E falou para os reeducandos. 15 dias depois, tornamos ao Instituto Penal. E o meu tio, mais uma vez, me procurou e disse assim: apreciei muitíssimo o trabalho que vocês realizam. Posso lhe acompanhar segunda vez? É evidente que o Senhor nos dá muita satisfação em tornar a ir conosco. E foi. E voltou a falar para os detentos. 2, 3 dias após, comecei a pensar como eu iria agradecer ao meu tio. Como se encontrava visitando uma igreja evangélica, eu lhe perguntei: o senhor pode falar com o pastor e eu, Luiz, ir na sua companhia e transmitir uma mensagem para todos que lá se encontrarem na igreja? Ele recebeu com muita felicidade a nossa solicitação. Falou com o pastor aceitou o nosso pedido e, num determinado dia, o Luiz se encaminhou à igreja.
no instante da apresentação, o pastor anunciou que eu iria transmitir algo para todos. E disse bem assim, mais ou menos assim: irmãs, irmãos, professor Luiz Pereira vai falar para nós. Ele é macumbeiro. Diante daquela apresentação, eu me lembrei de Jesus na cruz, embora a grande diferença. Eu abri os braços mentalmente e disse assim: Deus, perdoai-lhe. Jesus disse: eles não sabem o que fazem. Eu modifiquei um pouco, para não ser igual ao que o Cristo falou, e disse assim: Deus, Pai, perdoai-lhe. Ele não sabe o que diz. E ele não estava, de fato, dando uma demonstração que quisesse diminuir o meu valor, nem o valor da doutrina espírita. Só que era desconhecedor. Por isso, me apresentou daquela forma. E, para completar, porque nós temos o nosso tema para desenvolver, para completar, eu antes já tinha me planejado e levei aquela mensagem que trouxe para aqui da última vez. Faz pelo menos 6 meses. A parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, nós sabemos que à luz da doutrina espírita, ela nos enriquece. E quando eu terminei de transmitir em 15 minutos, fazendo só uma síntese, quando eu terminei de transmitir, alguns irmãos evangélicos nos procuraram e interrogaram assim: onde você colheu tanta informação que faz total sentido? Eu digo: na macumba. Foi lá que eu colhi essas informações. Vamos, a partir de agora, tratar do tema durante alguns minutos. Imagine a satisfação que o Luiz está sentindo. Aqui eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. É impressionante. Nos solicitaram para tecer algumas considerações a respeito de seguir com Jesus diante das ofensas. Nós vamos dizer um pouquinho, utilizando uma linguagem psicológica. Nós estamos aí com ego, e o ego é a camada de ignorância que envolve o ser essencial. Quando nós falamos de ego, nós estamos nos lembrando, antes de falar de ego,
nós estamos nos lembrando de falar a palavra psique. Psique, na linguagem de muitos, e nos incluindo como espíritas, psique é uma palavra grega que significa alma, que significa espírito. O tempo foi passando, os séculos se foram passando. Lá na frente, a psicologia, que era da competência da filosofia, no século XIX, abriu como que um Y. Aqui está a filosofia e aqui está a ciência. E a ciência, portanto, no campo da experimentação. Já tinha havido, a partir de Galileu, já tinha havido o pontapé inicial para que a ciência tomasse ares de experiência. Portanto, quando nós chegamos ao século XIX, já nós contávamos em números redondos, a partir de Galileu, até o surgimento da psicologia, e agora, sob o aspecto experimental, já se contavam em números redondos 500 anos. Houve, portanto, uma preparação. Mas quando a psicologia se constituiu como ciência experimental, o materialismo dominava mas um grande número de pessoas. E os cientistas estavam diante de graves dificuldades. Logo após o surgimento da psicologia, houve um retrocesso. E a psicologia, que vinha defendendo a existência da alma ou espírito, como queiramos, a psicologia, ela se tornou materialista. Pelo ano 1870, surgiu a psicologia experimental. E logo depois enveredou pelo caminho do materialismo. De 1870 até agora, nós vamos também contar em números redondos 150 anos. De uns anos para cá, nós estamos com muita satisfação verificando o retorno da psicologia defendendo a existência da alma, como aconteceu a partir do seu nascedouro, nos lembrando, sobretudo, dos filósofos gregos. E assim, nós estamos com a chamada psicologia transpessoal, que depois vocês leiam, que é exatamente
a que é defendida, exposta nos livros de Joana de Ângeles. E o que a gente vai dizer um pouquinho é exatamente com base ser o homem um ser existencial, essencial. E em sendo essencial, nos faz lembrar aquela afirmativa de Jesus, quando diz: vós sois luz. Todos vocês conhecem esta afirmativa do Cristo. Vós sois luz. Em dizendo, vós sois luz, tomando por base a psicologia transpessoal, nós estamos diretamente de volta ao tratamento com a presença da alma. A psique humana, portanto, para nós, ela vai se dividir em ego, que é a chamada camada de ignorância. O ego nada mais é do que o lado sombra de qualquer pessoa. Nós ainda vamos palmilhar algum tempo, caminhar algum tempo, para nos tornarmos a neangiosijose. Por enquanto, nós ainda estamos às voltas com o nosso ego, que é o nosso lado sombra. E aqui nós temos o ser essencial, que tem por base o amor. Foi aqui que Jesus disse: vós sois luz. E a luz da qual nos falou Jesus é aquela que, quando nós fomos criados, nos assemelhamos a um grãozinho de feijão, a um grãozinho de milho, encerrando nesses grãozinhos todas as potencialidades a serem desenvolvidas infinito afora. Então nós temos aí o ser essencial. Vós sois luz. Porém, ao lado desse ser essencial, nós somos luz, nós contamos com o ego. O ego, eu já disse, é o lado sombra. É o lado que nós vamos devagarinho. Depois, desenvolvendo as potencialidades, lá na frente seremos luz em plenitude. Então nós contamos com o ego, primeiro como um desamor, e depois como uma extensão desse desamor, nós contamos com o pseudo-amor. Temos aqui a oração de Francisco de Assis. Francisco de Assis, eu trazer a oração de Francisco de Assis para nós falarmos no Jefa, é uma coisa, é algo que nos emociona. Francisco de Assis, falando do ego, de um lado está o ego, do outro lado está o ser essencial, que é o que nós vamos adquirindo
porque nós vamos conquistando a proporção que as potencialidades vão sendo desenvolvidas. Ali é permanente. Cá é provisório. O livro dos Espíritos, vocês sabem, ele nos diz: nenhum espírito deixará um dia de atingir a perfeição. Por isso que o ser essencial, nós dissemos, ele é permanente, ele é imortal. E cá, Francisco de Assis nos diz: onde houver ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza, trevas, que é o ego, que é o lado sombra, eu quero levar, nos diz Francisco, eu levo o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz. De um lado, o ego, a ignorância, a sombra, porque nós vamos utilizando, como vocês sabem, o livre-arbítrio. Por isso que tomamos horas um caminho, horas o outro caminho. E Jesus nos falou: vós, antes eu disse, vós sois luz. Aqui ele acrescentou um pouco mais: vós sois a luz do mundo. E Tiago, capítulo 3, versículo 10, ele nos diz: da mesma boca procede bênção e maldição. De um lado, o ego, a maldição. Do outro lado, a bênção, que é luz. Nós vamos ainda, por enquanto, caminhando, nos utilizando desses dois caminhos. O Evangelho é muito rico, falando-nos de perdão, e o faz sob aspectos muito variados. Por que aspectos muito variados? Uma hora recebemos uma ofensa, outra hora, se não tivermos cuidado, ofenderemos. Em outro momento, o Evangelho, ao invés de falar dessa ofensa, que pode ser também recíproca, duas pessoas se digladiando, o Evangelho nos fala igualmente de outros aspectos da questão ofensa e da questão perdão. Nós não vamos trazer todos os detalhes a respeito do paralítico de Cafarnaum, mas vamos deixar com vocês, e eu tenho certeza, como extensão do que nós estamos dizendo aqui, ao chegarem no seu lar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser segunda-feira, apanhem o Evangelho, tratando do paralítico de Cafarnaum, que o enriquecimento vai ser bem maior. Da próxima vez que eu voltar aqui,
que eu estou deixando essa atividade, eu não vou cobrar, mas quero que espontaneamente cada um venha me dizer, olha, realmente, o que você falou a respeito do paralítico de Cafarnaum, fazendo aquela síntese, quando eu li, cada um em particular, e todos em geral, eu me enriqueci. E apanhem com vocês os livros de Amélia Rodrigues. Vocês sabem, é um encanto. E o paralítico de Cafarnaum, o que nós queríamos deixando um pouquinho, é aquele instante em que Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Vocês sabem que naquele momento havia na casa de Pedro, havia escribas, fariseus, já alimentando inveja, embora Jesus estivesse no começo do desempenho da sua extraordinária missão. E os escribas, os fariseus, quando Jesus pronunciou, olhando o paralítico, e disse assim, os teus pecados estão perdoados, eles, os escribas e os fariseus, estavam lá atrás. Não pronunciaram palavras que fossem escutadas. Porém, Jesus captou a mensagem deles. Foi o que eles fizeram. Ficaram lá, a boca miúda, dizendo assim, como é que ele tem poder de perdoar pecados? Não pode. Jesus captou, o Luiz não ouviria o que eles falaram, mas Jesus é Jesus, captou e perguntou a eles, o que é melhor eu dizer a este homem? Os teus pecados estão perdoados, ou toma a tua cama, depois de te levantares, e vai para a tua casa. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que aquele homem, em relação ao passado, quando ele cometeu algo contrário às leis divinas, com aquele seu sofrimento, até aquele momento, ele estava com os pecados perdoados. Se assemelha a alguém que seja devedor em alguma empresa. Comprou algum objeto, vamos dizer, em 10 prestações. Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, com toda assiduidade, com toda lealdade, com toda fidelidade e honestidade. No entanto, já a partir da quarta, ele pensou assim, esta empresa é muito rica e eu não vou pagar o restante das prestações. Isto não vai fazer com que essa empresa sofra, porque eu deixe de pagar os compromissos que assumi.
Porém, lá adiante, aquele homem começa a despertar para o compromisso que assumiu. E quando ele desperta, procura a empresa para dizer alguma coisa, oferecendo uma desculpa. No entanto, está decidido, a partir dali, completar o pagamento, portanto, completando o compromisso que assumiu antes. E depois de procurar a empresa, ele fica sabendo, como é natural, que vai resgatar com juro, multa e correção monetária. Mas a partir dali, ele não tergiversa mais. Vai até o final. Vamos dizer que tenha sido Jesus que olhou a ficha daquele homem. E ao observá-la, ele disse, não. Ele resgatou, depois que se tornou psicologicamente alguém que despertou, e ele, a partir dali, não voltou mais a praticar o que fazia antes. Portanto, resgatou fielmente com juro, multa, correção monetária, portanto, os débitos estão pagos. E uma vez que os débitos estão resgatados, os pecados estão perdoados. Nós temos também, já sob outro aspecto, o Evangelho nos falando de perdão, nós temos a parábola do credor incompassivo. É aquele que devia uma grande importância a um rei, que nós sabemos ser Deus, e ele, ao procurar Deus, que depois vocês também retomem a parábola, e ele pediu para ter a dívida perdoada. Deus perdoou a dívida. Quando ele saiu daquele ambiente, encontrou alguém que devia a ele uma pequena importância. O que foi que ele fez? Vocês sabem, não perdoou a dívida do seu companheiro. E, diante daquilo, pessoas que ali estavam foram dizer ao rei qual tinha sido o comportamento dele, que teve a dívida perdoada, uma dívida grande, mas que não perdoou a dívida de um companheiro seu que era diminuto. Vocês depois completem, observem, tirem as conclusões quanto ao amor de Deus para com todos nós. Depois, nós temos, já sob um outro aspecto, Maria Madalena, que nós sabemos, muitas vezes, ela é confundida com a mulher adúltera. E Amélia Rodrigues faz a distinção no livro
vivendo com Jesus. A mulher adúltera é uma, Maria Madalena é outra. Vamos, a respeito de Madalena, fazer também uma breve síntese. Madalena, nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, Madalena estava lá, no sepulcro. De início, ela não tinha nenhuma ideia quanto ao acontecimento. Porém, logo depois, ela ouviu uma voz que chamou pelo seu nome. Aquela voz já lhe era peculiar. E diante da peculiaridade daquela voz, ela se voltou e reconheceu que estava diante do Mestre ressuscitado. O que é que nós queremos e vamos trazer a respeito de ofensa e de perdão neste episódio? Madalena foi ao cenáculo, onde lá se encontravam todos os discípulos, menos Judas Iscariotes. Estava Maria, a mãe de Jesus. Estava Joana de Cusa, que é a nossa Joana de Ângeles, e outras mulheres, todas lá no cenáculo, experimentando momentos de grande sacrifício, de grande medo. Madalena entrou no cenáculo e, ao penetrar naquele ambiente, que foi que aconteceu, ela anunciou que viu Jesus ressuscitado. Alguém que vocês sabem quem é, mas eu não quero que digam, vai dizer sou eu. Alguém tomou a palavra e ofensivamente, que é o nosso tema, ofensivamente, aquele alguém disse: a quem Jesus apareceu? A ti? Se ele tivesse de aparecer, seria a Pedro, seria a João, que é o nosso Francisco de Assis, seria a sua mãe, mas a ti não dou crédito. Vocês sabem quem ele era, Tomé. E Tomé, olhando novamente para Maria Madalena, diz: não o creio. Madalena, evidentemente, se abalou de forma profunda. Porém, logo depois, ela fazendo uma retrospectiva da sua vida, da vida que ela levava, ela disse: muito bem, vocês têm razão. Todos vocês têm razão. A vida que eu levava não condiz que eu venha anunciar a ressurreição de Jesus. Porém, devo dizer-lhes, eu vi o Cristo. A partir dali, nós sabemos que Madalena se modificou por inteiro. E por que se modificou por inteiro? É que ela já tinha dentro de si
uma bagagem moral, sentimental, suficiente para resistir à ofensa que acabara de escutar. Deu razão a eles, perdoou-os e aquelas palavras ofensivas deram uma força a Maria Madalena. E ela escutou de Jesus as seguintes expressões. Jesus disse a Madalena, quando apareceu, disse a ela, o amor apaga uma multidão de pecados. Esta frase foi depois repetida por Pedro nas suas cartas, lá adiante. Pedro ouviu aquelas palavras de Jesus, o amor apaga uma multidão de pecados. Que amor era esse? Quem conhecia o que Madalena fazia como lado negativo, como sombra que era a prostituição. O que era que ela fazia sob o outro aspecto? O aspecto luz que a levou a ter os pecados perdoados. Jesus sabia que Madalena dava severas, sentimentais, amoráveis ordens às suas servas e dizia a elas, ninguém, absolutamente ninguém, chegando aqui, necessitando de alguma coisa, ninguém vai sair sem receber o devido apoio amorável, fraternal. Por isso, Jesus, sabendo do comportamento de Madalena sob esse aspecto, disse a ela, os teus pecados estão perdoados. O livro de Amélia Rodrigues são aproximadamente 17 páginas que tratam de Madalena. É mais um compromisso para vocês estudarem. É algo extraordinário. Há muitos aspectos a serem levados em conta. E aí, como eu disse a vocês, Pedro, que ouviu Jesus dizer a Madalena, o amor cobre, apaga multidão de pecados, depois repetiu quando escreveu as suas epístolas. Podemos fazer uma ligação entre o Evangelho e o que a doutrina espírita traz para nós? Vou responder. Podemos. E não somente podemos, devemos. O Livro dos Espíritos, que nós sabemos, existe já há 161 anos, falando de alguém que comete alguma ofensa, mas que depois se arrepende. Vai sempre acontecer isso. Um dia vai despertar. E nesse despertar, vai acontecer, com esse despertar, o ingresso no caminho, do caminho
luz. E Allan Kardec perguntou aos espíritos: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Realmente seria fácil. Porém, Deus nos dá leis de justiça acompanhadas de amor. E então, os espíritos responderam: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito. Concorre. Ele se apazigua, ele, diante de alguém a quem ofendeu, vai se sentir numa melhor situação, mas não é tudo. Ele terá de expiar o seu passado. E aí, se diante disto, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria, tornar-se-ia longa e mais penosa a sua expiação. Sem o arrependimento, vai se tornar mais longa a expiação. Tem que expiar. E assim, os espíritos responderam: tornar-se-ia mais longa e mais penosa a sua expiação, porque ele se obstinaria no mal. E na pergunta 1009, a gente se lembrando daquela parábola que eu trouxe para vocês sobre o devedor que pediu para ter a sua dívida perdoada, mas não perdoou a do outro, que era pequenininho. E os espíritos ouviram a seguinte pergunta de Allan Kardec: as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Quer dizer, Deus nos vai punir eternamente? Os espíritos responderam: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, se não seria a negação da bondade de Deus. Um dia, todos os que praticarem ofensas vão despertar e terão, vamos chamar, os seus pecados perdoados. E aqui, ainda, o livro dos Espíritos, que acabamos de falar. E no livro Céu e Inferno, está aqui a tríade: arrependimento, expiação e reparação. Anteriormente, e durante um longo número de anos, eu lendo o livro O Céu e o Inferno, eu me detinha numa frase que lá se encontra: quem fez o mal ao outro, depois vai se encontrar para pagar com o bem. Eu nunca tinha me voltado para uma frase que vem depois dessa.
no livro O Céu e o Inferno. E Allan Kardec, com a sua acuidez fenomenal, extraordinária, ele nos diz: acontece que há casos em que quem ofendeu, vou dizer com minhas palavras, não necessariamente tenha de pagar se encontrando de volta com aquele a quem ele fez o mal. Por quê? Porque o amor apaga uma multidão de pecados. E aí, é como está acontecendo aqui, que a Sônia queridíssima, a Sônia, nos pediu para que nós continuemos ajudando ao Jeff, que se aproxima de modo particular o Natal. E nós não sabemos, muitas vezes, a quem vamos ajudar. Se porventura algo de mal tenhamos feito, tenhamos ofendido a alguém, o bem que nós fizermos vai apagar aquela ofensa que nós, porventura, tenhamos realizado. E aí vem a expiação e, por fim, a reparação. Com a reparação, a reparação consiste em fazer o bem de início àqueles a quem se havia feito o mal. Mas aqui está aquilo que eu disse a vocês, que antes eu não tinha lido esta frase. E Allan Kardec diz de próprio punho: nem todas as faltas, é só uma confirmação do que eu já falei, nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Aí vamos praticar o bem, vamos praticar o amor a pessoas que nem conhecemos. E as nossas faltas, se porventura as tivermos, vão sendo PRP, Deodó, A de a cidade. Olha, sabe por que eu trouxe isso aqui? Quem é Francisco de Assis? Aí eu quero que você responda. João Evangelista, não é? Com bem entusiasmo. Quem é Francisco de Assis? Muito bem. Ele aparece aqui no livro A Gênese. No livro A Gênese. Mais uma atividade para casa. João nos falando daquela célebre tentação de Jesus. Releiam, rememorem. Muita coisa está aí nesta mensagem de João Francisco de Assis.